Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de comparação, porque eu me peguei refletindo a respeito disso e resolvi compartilhar aqui nesse momento com vocês. Por que nós nos comparamos com o outro o tempo todo? E pior, nos comparamos no sentido inferiores. É muito comum isso, né? Especialmente nesse momento de redes sociais, internet. O tempo inteiro olhamos para o outro, vemos as coisas que o outro posta na internet, julgamos que a vida da pessoa é perfeita e achamos que a nossa vida é imperfeita, a nossa vida é pior, ou realmente aquilo que nós fazemos não faz sentido. É o tipo de situação que nos coloca num vício destrutivo, sabe? Por quê? Porque a partir do momento que você se compara com o outro, se sentindo inferior, você se sente desmotivado, você se sente pior. Isso faz com que você entre num ciclo de fazer as coisas ainda piores ou deixar de fazer aquilo que você estava se propondo a fazer anteriormente. Isso só traz prejuízo para você, a sua vida não evolui. Repara que é muito comum, inclusive, nos compararmos com pessoas que estão um momento muito mais avançado, sabe? Isso é como se você estivesse num livro, a sua vida sendo um livro, imagina uma situação dessa, você está na página 3 desse livro, olha para outra pessoa que já está na página 100, na página 200 e pensa, essa pessoa está muito melhor que eu. Na verdade, essa pessoa só avançou mais na leitura, essa pessoa só está num momento mais avançado na vida, mas de repente você inclusive está percorrendo caminho parecido. Talvez você inclusive vá alcançar resultados, ou mesmo desempenho parecido com aquela pessoa. Mas a partir do momento que você começa a entrar nesse ciclo vicioso de fazer essa comparação, se sentindo menor, se sentindo inferior, você tende a paralisar, você tende a se auto-sabotar. Né? Alguém já disse que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas na verdade a grama, se a gente parar para pensar que a grama é mais verde do lado que ela é regada, aí a gente para perceber a importância de dar valor à nossa própria vida, à nossa própria história, sabe? Porque se eu cuido mais da minha vida, se eu me preparo, se eu vou valorizar mais a minha história, perceber que eu sim tenho conquistas, que eu já fiz muita coisa importante, que eu já atingi muitos marcos importantes e aquilo que eu faço, aquilo que eu desenvolvo faz sentido para mim, para as pessoas que realmente importam para mim, já é o suficiente, sabe? É muito importante também pararmos para fazer esse tipo de avaliação, pararmos para reconhecer o nosso próprio mérito, a nossa própria história, porque você simplesmente olhar para o outro e pensar que o outro está melhor, que a vida do outro é melhor, que aquelas conquistas são melhores e as suas são piores ou não existem, te coloca numa situação de um loop infinito, um loop negativo. Então é muito importante você pensar nisso não como uma frase de motivação apenas, mas pensar que é muito importante para você valorizar a sua própria história, valorizar aquilo que você viveu, que você de fato já conquistou muita coisa, sabe? Eu me peguei nessa situação recentemente e é uma armadilha constante. Às vezes, mesmo sabendo disso, mesmo você escutando essa mensagem agora, em algum momento, no futuro, você pode se pegar nisso. Então é muito importante fazer esse exercício constante, sabe? Fazer essa avaliação diária e parar de se colocar numa situação de inferioridade em relação àquilo que você vê. Porque esse tipo de situação só é ruim para você, não traz nenhum tipo de benefício. Agora, se comparar com o outro, usando o outro como modelo, pensar que aquilo que o outro está fazendo é inspirador para você de alguma forma, isso pode trazer para você engrandecimento, pode trazer para você algo positivo, né, de maneira que você possa usar aquilo na sua vida para melhorar, aí faz sentido, não é? Pensa comigo, se você pega alguém da sua área de atuação, ou alguém que tenha sucesso naquilo que você precisa desenvolver. Eu percebo, por exemplo, que eu preciso ser um marido melhor. Eu vou buscar alguém que eu pense que é uma referência de bom marido, por exemplo, bom pai, bom filho, alguém que é uma boa referência de bom profissional, e vou olhar, estudar essa pessoa, ver o que essa pessoa fez, né? O que essa pessoa faz no dia a dia, o que essa pessoa, quais são as escolhas que a pessoa tem no dia a dia, quais são os posicionamentos que essa pessoa adota no dia a dia, e o que aquela pessoa faz de certo. Né? Onde aquela pessoa acerta, mas sempre pensando que eu estou num momento diferente. Se eu faço esse tipo de avaliação e olho para aquela pessoa e começo a buscar maneiras de, me inspirando naquela pessoa, tentar replicar aqueles passos, faz sentido, né? Faz sentido porque, de certa forma, é um aprendizado. Eu estou usando aquela pessoa como alguém para eu me espelhar, como alguém para eu modelar e buscar melhorar naquela área que eu gostaria. Nesse exemplo que eu citei, eu quero ser um melhor marido. Eu vou olhar para alguém que é, na minha visão, um bom marido e penso, como ele trata a esposa?
como ele trata a família, o que ele faz no dia a dia, durante a semana, final de semana, que tipo de rotina essa pessoa tem, o que essa pessoa diz, como essa pessoa se comporta, percebe? E você começa a olhar esse tipo de coisa e começa a replicar daquilo que você acha que é interessante, aquilo que faz sentido, claro, colocando o seu tempero, sendo do seu jeito, né? Você não vai ser a outra pessoa, mas você vai usar aquilo como inspiração, acaba que, sim, faz sentido esse tipo de comparação, porque nesse caso você está buscando como algo positivo e não está se inferiorizando. A mesma coisa vale para um profissional. Se eu quero atingir determinado objetivo na vida, se eu quero melhorar de alguma forma profissionalmente, eu vou buscar pessoas que já são bem-sucedidas naquilo e vou descobrir como é a rotina daquela pessoa, que horas ela acorda, que horas ela dorme, como essa pessoa faz no dia a dia, com quem essa pessoa conversa, com quem essa pessoa se relaciona, quais são as decisões que essa pessoa toma no dia a dia, o que essa pessoa estudou, o que ela não estudou, o que ela lê, o que ela não lê. E uso aquilo na minha vida como exemplos, algo que eu possa replicar de repente, algo que esteja ao meu alcance, porque também isso é muito importante, né? Não adianta eu me espelhar em alguém que esteja no nível muito acima do meu para tentar replicar aquilo e de repente aquilo se torna inviável para mim. É muito importante nesse momento também, na hora de buscar esse modelo, alguém como para você modelar, é importante que você escolha pessoas que tenham atitudes que façam sentido para o seu momento. Nem sempre você vai conseguir se espelhar ou replicar as atitudes daquela pessoa se ela estiver muito acima de você. No caso do marido é possível, né? Mas no caso, por exemplo, de um profissional, um determinado profissional que é super bem sucedido e ele precisa de um helicóptero, por exemplo, e você não tem o tal helicóptero, não faz sentido, você vai se sentir frustrado. Da mesma forma, por exemplo, quando eu vim aqui falar no YouTube, vim gravar os vídeos no YouTube, olha outras pessoas que fazem a respeito, vou olhar o que aquelas pessoas fizeram de certo, o que fizeram de errado e paro para pensar na armadilha, o que é? Eu preciso ter uma câmera super profissional, preciso ter um cenário maravilhoso, eu preciso saber falar bem, eu preciso saber importar diante da câmera, ter um curso disso, curso daquilo. Opa, aqui vem a luzinha laranja. Eu preciso pensar que eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance naquele momento. Quem eu sou hoje, o que eu consigo executar hoje. Então, mesmo na hora de modelar, é importante também você ter essa sabedoria. Escolher pessoas que façam sentido, escolher pessoas que tenham atitudes que estejam ao seu alcance naquele momento. E aí sim, a partir do momento que você escolhe essa pessoa, você começa a observar essa pessoa, vai replicando aquele modelo que aquela pessoa faz de certo, não é ser aquela pessoa, e também não é tudo que a pessoa faz. Aqui também vem um outro sinal de alerta. Às vezes também nós confundimos muito esses modelos, né, essas pessoas para nos inspirar. O fato de você se inspirar em alguém não significa que você tenha que ser igual àquela pessoa em todas as áreas da vida. Tem muita gente que eu admiro em determinadas áreas de atuação, mas não gosto daquela pessoa ou das atitudes daquela pessoa em outras áreas de atuação. De repente, eu gosto de alguém profissionalmente, quero replicar coisas que aquela pessoa faz profissionalmente, mas na vida pessoal eu não concordo com o que aquela pessoa faz, com as atitudes que aquela pessoa tem, percebe? Então é importante separar isso também. Você só vai modelar aquela pessoa na área apenas e tão somente que você tem interesse. Você não vai tentar imitar aquela pessoa na vida, né? Você vai buscar aquilo que aquela pessoa tem de melhor para você. E aí você vai, claro, buscar pessoas diferentes, referências diferentes, né? Buscando pessoas diferentes, você pega o melhor de cada um e traz para sua vida. Depois que você aprendeu aquilo com aquela pessoa, chegou no nível que você acha que é interessante, você pode buscar outra pessoa ou que seja da mesma habilidade, mas uma pessoa que esteja no nível acima para você continuar evoluindo, ou mesmo outra pessoa, uma pessoa diferente que seja de uma habilidade diferente, né, de um conhecimento diferente, para que você desenvolva outra área da sua vida. Isso também é muito comum e é bem razoável que você faça isso, porque se você o tempo inteiro vai entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações e vai buscar referências a respeito disso, e pessoas diferentes, você vai buscando o melhor dessas pessoas e trazendo para você, não só estudando individualmente, fazendo curso que seja, né, buscando informações aqui na internet, ou mesmo no seu dia a dia, né, convivendo com essas pessoas, você tende a sempre melhorar, né? Você busca uma pessoa, modela aquilo, melhora aquilo, terminou, chegou naquele ponto que você gostaria, busca outra pessoa e parte para o próximo passo. Você já fez isso antes? Se já fez ou não fez, já pensou nisso ou não? Comente aqui com a gente, coloque aqui nos comentários, veja o que as outras pessoas estão dizendo a respeito. Se esse vídeo faz sentido para você, dá um like, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha interessante, que precisa ouvir essa mensagem. Bacana? Aguardo vocês no próximo vídeo.